E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Assíria enviou Rabsaque desde Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que tu manifesta? Tomai vossa assento, igreja. Aleluia. Quero também apresentar aqui aos irmãos, já nesse início dessa ministração, esse é o meu livro, O Maior Milagre de Jesus. Acho que talvez algum irmão já tenha tido a oportunidade de ver esse material, tá? Eu ainda tenho alguns exemplares comigo aqui, se alguém assim desejar, ao final do culto eu posso passar para os irmãos. Meus amados irmãos, o texto que eu li com os irmãos é uma história, ela é um pouco até complicada de você analisar ela ao ler o texto do Antigo Testamento. Vai usar expressões da época, vai usar, é uma situação atípica, é lá do Antigo Testamento. Só que a gente sabe muito bem que quando a gente lê uma história do Antigo Testamento, o Espírito Santo que inspirou o escritor, ele tem uma mensagem para passar para todas as épocas da igreja. Inclusive nos dias de hoje a gente pode aprender aqui. A gente pode aprender com a atitude do homem de Deus. A gente pode aprender com a atitude daqueles homens que estavam ali vivendo aquela situação. E a gente vai sair daqui hoje aprendendo algo da palavra de Deus dentro desse contexto aqui. O rei Senaqueribe, ele cerca, ele envia um general e faz um cerco à cidade. E quando a gente olha no verso, fica com a sua Bíblia aí no livro de Isaías, no capítulo 33, a gente olha no verso 8, que Rabsaque vai fazer uma proposta. No verso 8, ele estende uma proposta assim, ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Ele entra com uma proposta de uma rendição, já de cara para eles, assim, para Ezequiel, uma rendição já, uma proposta. Então a gente observa aqui que há uma pretensão do rei Senaqueribe, através do seu porta-voz, de lançar uma proposta de rendição. E a gente vai ver nesse contexto que é assim que Satanás faz. É desse jeito. Quando o inimigo chega para tentar tirar você da presença de Deus, a primeira coisa que ele vem é com uma tentação, uma proposta. E ao ver que você não vai abrir mão da fé que você abraçou, quando o inimigo sente que você não está disposto a isso, então ele passa para a segunda fase, que aí são as afrontas, para tirar a tua paz, para te perturbar, para tirar a tua tranquilidade, para colocar dúvida no teu coração. E ele vai ser desmascarado nessa noite, porque a palavra de Deus é eficaz para nós. É assim que ele faz. No verso 9 ele já entra com uma palavra de afronta. Do capítulo 36, no verso 9, ele já diz assim, como não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? A partir daqui, o general assírio vai começar a lançar uma série de afrontas contra eles.
Só que eu quero chamar a atenção da igreja para a gente sair do lugar comum aqui, né, para a gente ir mais a fundo nas artimanhas de Satanás. O que chama atenção aqui é o posicionamento das pessoas que estão ouvindo ele falar. Porque quando ele está falando, ele não está falando somente para o rei Ezequias, não está falando somente para Sebna, nem para Ilquias. Ele está falando para todo o povo. E o detalhe, aonde está o povo? Esse é o detalhe. O mais interessante desse texto é aonde estava o povo. Olha no verso 11. No verso 11, mostra onde estava o povo. Diz assim, ó: então disse Eliaquim e Sebna e Joá a Rabsaque: pedimos que fale aos teus servos em siríaco, porque bem entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Olha onde estava o povo ouvindo as palavras de afronta. Estava em cima do muro. O general assírio lá embaixo, e eles assim, em cima do muro, olhando o general assírio afrontando o exército do Deus vivo lá embaixo. E aqui é o interessante, porque aquele povo que vai ouvir as palavras de afronta está sobre o muro, e uma representação do que é estar sobre o muro nos dias de hoje. Não era a mesma representação da época de Ezequias, não era a mesma. Ele está falando no sentido literal, o povo realmente estava sobre o muro, mas nos dias de hoje tem um sentido metafórico. O que é a pessoa estar sobre o muro? Metaforicamente é você estar em dúvida. Metaforicamente é você estar com duas opções, considerando duas opções: ou eu pulo para lá ou pulo para cá. Essa é a metáfora. Para os dias de hoje, o Espírito Santo sabe usar isso aqui. Nos dias de hoje, tem muito crente em cima do muro. Ele tem uma certa desconfiança. Ele está meio lá, meio cá. Se der certo para lá, eu fico lá. Se não der certo, eu passo para o outro lado. Tem crente assim. Essa é a verdade. Não é particularidade aqui na igreja, que eu nem conheço o ministério. Em todas as igrejas. Nos últimos dias, temos muitos crentes que estão sobre os muros, com uma certa dúvida: será que Deus ainda faz milagre? Será que Deus ainda opera? Será que esse negócio de arrebatamento vai dar certo? Será que realmente Ele está nas portas? Será que realmente vale a pena dizimar na casa de Deus? Será que realmente vale a pena ofertar? Será que realmente vale a pena orar? Tem muita dúvida. E quando você se coloca em cima do muro, você corre sérios riscos. Sérios riscos. Vamos falar pelo menos de dois aqui. Veja bem, um aqui. Quando eles falam para Rabsaque, fala em siríaco, porque a gente entende. Ou seja, fala na sua própria língua que a gente entende. Mas não fala em judaico. Sabe qual era a preocupação? Porque falando em judaico, o povo que estava sobre o muro ia entender. E aí o que eles iam fazer? Ia passar para o lado de lá de baixo. Eles iam. A preocupação de aquele povo entender. E o interessante no texto é que Rabsaque, quando ouviu aquilo, aí que ele falou mais alto. Aí que, olha só, é assim que Satanás age. Ele sabe a linguagem para atingir teu coração. Ele sabe qual é a palavra que tira a tua paz. O inimigo, ele é astuto. Ele sabe qual é a palavra certa para que ele vai chegar mais próximo de fazer você se desviar. Ele sabe qual é a palavra que vai tirar a tua tranquilidade no seu local de trabalho. Ele sabe de tudo isso. Você já
reparou que tem situações que você, situações que sempre acontecem, corriqueiramente acontecem na sua escola, no seu local de trabalho? Já reparou isso? É aquela música que te chamava a atenção quando tu era do mundo, sempre toca ela quando você passa. É aquela palavra que você não gosta de ouvir, mas sempre tem uma pessoa lá no seu local de trabalho que vai falar isso para você. Aí você já pode perceber, é Satanás. Você pode até falar para ele, já te vi aí, Jesus falou para Pedro, já te vi. Não adianta. O problema, irmãos, é quando o crente não tem a maturidade, é quando ele está em cima do muro. Porque quando ele está em cima do muro, ele dá muito mais atenção para essas palavras de afronta. Quando o crente está em cima do muro, ele presta mais atenção ao que rola lá no mundo. E o que rola, o que acontece no mundo, chama a tua atenção. Aquele povo que estava em cima do muro podia estar em outro lugar, podia estar na casa deles, fazendo as atividades deles, cuidando do templo, por exemplo, mas eles estavam em cima do muro. E o problema é quando o crente se coloca em cima do muro, ele começa a admirar o mundo, o que está fora do reino, começa a ser atraente, porque o inimigo sabe colocar coisas atraentes diante dos olhos do povo. E nós temos que tomar cuidado, porque o Espírito Santo, ele tem nos mostrado que nesses últimos dias o mundo está tão atraente que a gente viu na prática isso acontecer. 2020 e 2021, anos de pandemia, quanta gente não deixaram o reino de Deus? Quantas pessoas ficamos sabendo de ministérios inteiros que fecharam as portas? Porque o inimigo aproveitou uma oportunidade e pegou os crentes que estavam em cima do muro. Por isso, o Espírito Santo clama nesta noite para a igreja. Olha, reveja a tua posição e desce logo desse muro e assume logo a posição que o Senhor te chamou no meio do reino. Porque quem está no meio do reino, quem se ocupa da obra de Deus, não dá ouvidos para as propostas de Satanás. Quem se ocupa em fazer as coisas de Deus não tem tempo de prestar atenção ao que o inimigo vem lançar nos ouvidos para tirar a tua paz. O Espírito Santo fala conosco. Aleluia, Jesus. Quem fica em cima do muro assume posições críticas quanto ao trabalho da igreja. Sabe por quê? Vou te explicar uma coisa para os irmãos. Quando a gente fica na posição em cima do muro, a gente traça um olhar comparativo. Percebe? Porque ele olha para cá, para o reino, e olha para o que está fora. Aí, uma tendência natural do ser humano é achar que o que é dos outros é melhor do que o que é dele. Isso é coisa natural do ser humano. Então a gente começa a virar críticos da obra. Porque eu olho para lá, para o mundo, começo a achar que o que tem lá é melhor do que o que tem aqui. Começamos a virar críticos dos homens de Deus, das mulheres de Deus que estão fazendo a obra do Senhor. Irmãos, você percebe? Isso é uma coisa própria de crente em cima do muro. Ele admira todo mundo lá fora e não admira os homens e mulheres de Deus. O apóstolo Paulo falava 4 idiomas. Falava o hebraico, o grego, aramaico e falava o latim. Excedia muito aos filósofos de sua época. Mas a gente se admira, a gente, eu digo de forma genérica, aqueles que estão em cima do muro, admira-se
muito, irmãos, mas se a gente olhar lá para fora, a gente vai perder o ânimo. O salmista no Salmo 73, ele falou isso. Ele disse: eu quase me desviei. Quase me desviei, porque eu olhei a prosperidade dos ímpios. E quando ele olha para a prosperidade dos ímpios, ele olha para a vida dele e acha que a vida dele é ruim. Por isso, o Espírito Santo clama nessa noite: deixemos de olhar para o mundo e vamos olhar para a obra de Deus. Aleluia! Tem uma cachoeira de Deus descendo neste lugar. Foi passado no telão aqui o pastor presidente da igreja fazendo uma obra. Admire-se desses homens de Deus. Não lembramos dos homens e mulheres de Deus pelos quais essa obra chegou até a gente hoje. Pastor Policarpo, pastor da igreja de Esmirna, um homem que foi fiel na obra de Deus. O procônsul de Roma prendeu Policarpo e falou para Policarpo que se ele renunciasse tudo que ele havia falado em prol do reino de Deus e declarasse fidelidade ao imperador, que ele seria absolvido, mas que se ele não fizesse isso, ele seria morto na fogueira. Policarpo, bravamente, e desses homens nós temos que nos lembrar. E ele falou: 86 anos eu servi ao meu Senhor e ele nunca me faltou nada. Estou vendo que o meu blasfemaria contra ele, o meu rei, meu salvador. Policarpo ficou firme quando o carrasco veio para amarrar ele no tronco e o fogo já estava aceso. Ele falou: não precisa me amarrar, porque eu vou ficar de pé, o meu Senhor vai me dar força. Diz a história que o fogo queimava, mas ele não morreu pelo fogo. O carrasco perfurou Policarpo, aleluia, e o sangue dele apagou o fogo. Morreu glorificando a Deus, e por causa dele essa obra chegou até aqui. Por causa dele estamos de pé nessa noite, porque Jesus fez a obra na mesma obra. E aleluia, nos dias de hoje, aleluia, muitos críticos em cima dos muros. E o Espírito Santo clama para a igreja: qual é a tua posição? Qual é o teu posicionamento nesta noite? Quando a gente assume muitas críticas, se o culto está bom, aí olha se o pastor errou alguma coisa, se o grupo de louvor acertou, errou, aí a gente assume muita crítica, e o Espírito Santo fala: para com isso, deixa de olhar para aquilo que você considera erro e começa a olhar os acertos, começa a glorificar a Deus pelos acertos, porque essa obra é feita de homens e mulheres falhos. Sempre vai haver algum problema, irmão, é sempre assim, aleluia. Mas eu falo para você, é mesmo aqui no meio dos homens e mulheres falhos que o Espírito Santo, que é perfeito, está levantando uma obra poderosa nesses dias. Aleluia, Jesus. Eu creio firmemente nessa palavra. Aleluia. A posição que eles assumiram foi essa. E aí a gente tem a posição do homem de Deus. E aqui, quando os homens de Deus assumem posição, porque eu vou falar uma coisa para a igreja. Uma coisa é você saber o que é certo, e a outra é você fazer o que é certo. São coisas bem diferentes. Então tem o rei Ezequias aqui. Ele vai tomar uma atitude. Ezequias vai tomar uma atitude. No capítulo 37, olha como Ezequias vai fazer. Olha o que diz o verso 1.
E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. Aqui começa a mudança da história. Aqui fala de um verbo de ação. Ele entrou. Olha quando começa a mudança. Ele entrou na casa do Senhor. Eu não sei se alguém aqui está fraco, se alguém está com problema espiritual, não sei. Não sei se alguém está com problema numa luta contra o pecado, não sei, é bem possível, pode ser. Eu não sei disso, mas uma coisa eu sei: quando você tomou a atitude de colocar uma roupa, de vir nesse dia, na quarta-feira, para dentro da casa do Senhor, eu falo para você uma coisa: do mesmo jeito você não sai daqui hoje. Com certeza tem uma bênção sobre você. Aleluia. O rei Ezequias foi para a casa do Senhor, mas só que a palavra que ele fala é uma palavra de um homem fraco. Está entendendo? Olha só no verso 4 de Isaías 37. Ele diz assim, ó: porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Síria? Olha, Ezequias está falando para Isaías. Ele manda mensageiros para Isaías e fala isso: porventura o Senhor teu Deus, olha só, por mais que ele estivesse na casa do Senhor, ele tem uma postura de homem fraco. Não é nem o Deus dele, ele está falando Deus de Isaías. Porventura o Senhor teu Deus, está entendendo? Fraco na fé, menino, começando a caminhada. Mas eu falo uma coisa para os irmãos: pode ser fraco na fé que seja, mas se está dentro da casa do Senhor, Deus faz um mover. Isso está no texto, nós vamos ver agora mesmo. Se está dentro da casa do Senhor, Deus faz um mover. A Bíblia tem a história de um homem, de um jovem chamado Eutico, que de sono cochilou, dormiu, caiu do terceiro andar quando Paulo ministrava. Ele foi levantado morto. Paulo veio e abraçou ele. Estava fraco, não prestou atenção na mensagem, não sei. Mas uma coisa eu sei: que estava no lugar certo. Tem homem de Deus aqui, tem homem de Deus. Tem mulher de oração na casa, tem mulher de oração. É melhor estar em companhia desse povo. Você quer ser bem-aventurado? Quem estiver começando agora na fé, quer ser bem-aventurado? Caminha com o homem de Deus. Para de andar com crítico que anda em cima do muro. Crítico que admira jogador de futebol. Para de andar com esse povo. Começa a andar com o homem de Deus, que admira os missionários, que faz a obra, e você vai ver a obra de Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. E aí foi. Só que todo aquele que permanece na casa do Senhor tem mudança. Tem mudança. Os que perseveram, Deus faz obra. Olha como Ezequias agora vai orar. Ele recebe cartas do rei da Síria e ele vai orar uma oração diferente agora. Olha o verso 14 do capítulo 37. O verso 14: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e tendo-as e lendo-as, subiu à casa do Senhor. Ó, de novo, hein? Ele vai de novo tomar a atitude certa agora. De novo. Ó, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Olha como é que já mudou a postura. Olha como é que já mudou. Ele não manda mais chamar o profeta. Não manda falar nada para o profeta. Agora é ele Deus. É isso que Deus quer fazer. Deus quer levar você a um nível espiritual diferenciado. É isso que Deus quer fazer com a mulher de Deus aqui dentro. É você mesmo que vai profetizar dentro da sua casa. É você mesmo que vai andar com autoridade lá no quarto da sua filha, do seu filho. É você mesmo que Deus vai usar para orar.
E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, aleluia, tu somente de todos os reinos da terra, tu fizeste o céu e a terra. Ele mudou a postura, mudou a oração. É isso que Deus quer fazer com o seu povo. Vai estar passando uma prova tremenda, mas vai ter capacidade de chegar com palavra de adoração diante da terra. Aleluia. A oração muda, a postura muda, Deus faz a obra. Quem quer receber isso para a sua vida? Está chegando o dia do arrebatamento da igreja. Eu vou falar uma coisa aqui que não está no esboço, mas o Espírito Santo toca no meu coração agora para falar para a igreja. Há uma profecia em Mateus 24 que diz que o evangelho do reino será pregado a todos os povos, raças, línguas e nações. Então virá o fim, então virá o arrebatamento, então virá a vinda do Senhor Jesus. E eu quero falar para a igreja: o que nós assistimos no vídeo nessa noite foi o cumprimento desta palavra. Eu quero falar para a igreja: hoje em dia, irmãos, tem os pastores que estão indo, tem a internet que está levando, tem as ondas do rádio que está levando, o evangelho do reino está chegando a todos os lugares. E eu quero falar para a igreja: falaram muito tempo atrás, desde a igreja a gente vai falar que Deus está vindo, mas isso é tão real nesses dias que eu penso que Ele pode chegar a qualquer momento. E a igreja tem que estar preparada. Não é tempo mais de ficar como menino na obra, é tempo de crescer na graça e no conhecimento. Receber isso para a sua vida. Aleluia. Está chegando o dia, igreja, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus toma posição, Deus faz a obra. Note uma coisa: a palavra de afronta estava rolando desde o início. Espera aí, mas por que Deus não tomou uma posição? Eu vou contar um mistério para a igreja. Desde o início, o inimigo estava afrontando Deus. Quando você vai ler o texto, você vai ver que eles afrontam e Deus toma a guerra para ele. Porque Ezequias não perdeu um soldado nessa batalha, nem se moveu para lutar. Por quê? Porque o inimigo afrontou direto Deus. Era uma tática da época. Quando eles invadiam uma cidade, eles tinham que levar o povo cativo, para tipo assim, tirar os servos do Deus daquela cidade e destruir o templo da cidade. Isso era uma coisa que eles faziam, era uma guerra espiritual. Eles assumiam desse jeito. E aí, como as palavras eram de afronta contra Deus, Deus entrou na guerra. Deus entrou na guerra e Ele mesmo enviou o anjo para batalhar. Peraí, aí vem a pergunta agora. A pergunta do estudante de escola dominical que fica com dúvida e deixa o professor na saia justa. Aleluia. A pergunta é essa: mas ele não estava afrontando Deus desde o início? Por que Deus não fez nada? Esse é o mistério. Estava afrontando Deus desde o início. Mas uma coisa eu quero dizer para a igreja: o que Deus está preocupado não é tanto com os que estão em cima do muro, porque a grande realidade é que nem todos vão ser salvos. Deus vai respeitar o livre-arbítrio. Quem quiser vem, quem não quiser não vem. Essa é a verdade, não é? Então, o que Deus está preocupado? Deus está preocupado com a posição dos homens e mulheres de Deus. Deus só entrou na guerra quando um homem de Deus tomou posição. A minha preocupação é a preocupação do Espírito Santo que nós entendemos aqui, aleluia. Não é com que aqueles que não estão fazendo nada. A preocupação é com aqueles que sabem o que tem que fazer e não estão fazendo. Essa é a preocupação. Você adquire maturidade, sabe o que tem que fazer, sabe que tem que clamar, sabe que tem que orar, sabe que tem que buscar, sabe que tem que ler
qual é a nossa posição, igreja? É quando um homem de Deus, uma mulher de Deus toma posição, é que Deus entra na batalha. Aleluia. E eu falo para você, sem medo de errar nesta noite, quando Ele entra na batalha, aleluia, a tua única posição é clamar, a tua única posição é continuar fazendo o que já está fazendo, vindo na casa de Deus, lendo a Bíblia, porque Ele vai enviar o anjo. Ele vai enviar o anjo. Eu não sei onde está a batalha travada. Eu não sei se é na casa daquele parente teu. Eu não sei se é na casa daquele amigo que você está clamando. Ele vai enviar o anjo lá. Aleluia. Ele vai enviar o anjo lá. Pode ter certeza. Você vai dar testemunho aqui. Deus vai enviar o anjo nesse negócio aí. Eu falo porque eu já vivi isso aqui. Eu já tomei posição algumas vezes. Aleluia, grande a presença de Deus no meio da igreja. O Espírito Santo está palestrando comigo contigo hoje. É tempo de tomarmos posição. É tempo de fazermos a diferença. O texto sagrado nos conta aqui que Deus enviou o seu anjo. E o anjo destruiu numa só noite 185 mil soldados assírios. 185 mil soldados assírios. O anjo matou. O efetivo do exército brasileiro é de 200 mil homens na ativa hoje. Eu sou militar, eu sei. 200 mil temos na ativa. O anjo do Senhor destruiu 90% de como se fosse o exército brasileiro. Imagina. Acabou com um exército do tamanho de um país como o Brasil, e a Síria era um país pequeno. A história nos conta que nunca mais se levantou o exército da Síria. O país da Síria acabou. Hoje, ali onde é o Iraque, a cidade, a capital da Síria era Nínive. É na divisa, as ruínas de Nínive existem, é na divisa do Iraque com a Turquia. Tudo aquilo ali era o império da Síria. Acabou-se, porque o profeta Jeremias tinha profetizado: todas as nações que afligiram o povo de Deus se acabarão. Babilônia não existe mais. Roma invadiu Jerusalém, não existe mais. Hoje em dia é uma cidadezinha da Itália. Você está compreendendo? Será que tem alguém ainda em cima do muro duvidando do que Deus pode fazer? Será que tem alguém ainda duvidando do que Deus pode fazer? Será que tem alguém duvidando do que Deus pode, se você clamar hoje, se Ele vai mesmo lá dar livramento àquele parente que você está clamando? Será que há alguma dúvida aqui ainda? Será que há alguma dúvida se na campanha dos milagres, se realmente acontece milagre? Aleluia! Eu convido você, igreja de Jesus, a trazer testemunhos para a casa de Deus. Estamos vivendo os últimos dias e temos que mostrar para aqueles indecisos que estão em cima do muro que Deus opera milagres e maravilhas ainda. O Deus que nós cremos, pelo qual nós nos convertemos, ainda opera milagres. Quem recebe isso? Quem entende isso na sua vida? Eu vou falar contigo hoje que está passando por um problema difícil na sua família agora. Eu vou falar sem medo de errar. Você vai entrar hoje na sua casa como o profeta Ezequiel entrando no vale de ossos secos. Porque Deus mesmo é quem te dá uma autoridade profética nesta noite. E você pode entrar naquele quarto do seu filho, da sua filha, na sua sala, e você mesmo é quem vai clamar e vai repreender Satanás ali de dentro. Porque Deus te levantou com uma autoridade nesta noite. E depois vai vir para o altar para contar a bênção. Porque precisamos converter os que estão em cima do muro. Tem muita palavra de afronta contra o povo. Aleluia. Vamos ficar de pé nesse momento.
pregação, o ensino, o estudo aqui, ele fala de ação, de posicionamento, de atitude. E o Espírito Santo, antes de eu vir para cá, ele clamava no meu coração: o meu povo precisa tomar mais atitude. Mesmo que o evangelho que nós vamos pregar ao mundo não é mais o evangelho das palavras, que as palavras vão ao vento e se apagam. E o impressionante é que mesmo com a internet, mesmo assim elas se apagam, elas se tornam obsoletas. Pessoas não se interessam mais, pessoas ouvem elas nos cultos, choram e tudo, né? E depois não praticam o que ouviram. Mas o Espírito Santo clama a sua igreja nesta noite. E eu falo com os irmãos, com alguns que vão assistir os vídeos depois, eu quero falar para a igreja que o Espírito Santo está mandando dizer aqui mesmo agora, nesse altar. Eu não ia fechar desse jeito, mas o Espírito Santo mandou dizer isso para a sua igreja hoje, bem aqui e bem agora. Precisamos, aqueles que sabem o que tem que fazer, conforme o apóstolo Tiago falou, aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, esse está pecando. E se você sabe o que você tem que fazer, é hora do povo de Deus tomar atitude. O evangelho que a gente vai pregar ao mundo agora é o evangelho das atitudes. O evangelho aonde você vai converter o seu vizinho, aonde você, ao fazer um convite para sua vizinha, ela vai vir por causa do seu exemplo. Aonde você, quando fizer um convite para um colega da escola ou do trabalho, ele vai vir porque vai olhar e você vai falar: eu vejo uma mulher de Deus, um homem de Deus, e se um dia eu for crente, eu quero ser como você. É tempo do povo de Deus tomar posição e tomar atitude. E é isso que o Espírito Santo, aleluia, me dá liberação para fechar com essa mensagem neste momento. Vendo que ele enviaste, faça um clamor ao Senhor, uma oração de fé. Eu vou orar contigo agora. E o que eu sempre prego em todas as mensagens, eu falo isso: pregação, estudo, ensinamento não é para dentro da igreja. Aqui é fácil, você aprende e tudo, todo mundo fica feliz, mas é para colocar em prática quando passar da porta para fora. E é lá mesmo na tua casa que você vai colocar tudo isso aqui em prática. É lá mesmo que você vai repreender Satanás quando ele vier. É lá no seu local de trabalho que você vai falar: eu já te vi aí, Satanás, para trás de mim, porque não cochila das coisas de Deus, só das coisas da terra. É isso que o povo, que o mundo precisa ver nos crentes. Estamos vivendo nos últimos dias, onde os crentes parecem mais do mundo do que da igreja. Crentes que têm palavras mundanas na boca. A gente pensa que está fazendo, às vezes, o que é o certo e está fazendo igual ao mundo. Mas neste momento, o Espírito Santo fala ao teu coração. Bem agora, você pode sentir ele falando aí. Quando você colocar o pé para fora da igreja, quando você estiver amanhã no seu trabalho, você vai tomar posturas e atitudes de homens e mulheres de Deus. Eu vou orar contigo. Coloca a mão no seu coração. Eu não sei qual é a dificuldade, qual é o problema que cada irmão pode estar passando. Aleluia, mas eu estou muito bem. Cuidado, quando fala que está muito bem, que vem o perigo. Aleluia. Então você começa a clamar, porque todo dia é dia de descer a casa do oleiro. Aleluia, eu vou orar contigo e nós vamos louvar o Senhor junto. Amém? Vamos louvar? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, Senhor, que a tua palavra, ó Pai, faça morada no nosso coração. Senhor, que possamos, ó Pai, como o profeta Jeremias, colocar, ó Pai, lá na boca, ainda que seja amarga, ó Pai, ainda que seja, ó Pai, amarga, quando a gente, ao engolir, ó Pai, mas que ela passe para dentro de nós, ó Deus.
querido, eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, cada irmão e irmã que está aqui nesta noite, que possa, ó Pai, colocar a mão no arado e sair, ó Pai amado, da situação, ó Deus, de dúvida, situação, ó Pai amado, de estar em cima do muro, mas passe a fazer o chamado para o qual o Senhor o convocou, ó Deus. E eu te peço, ó Pai amado, que o Senhor, ó Pai, fortaleça, ó Pai, os meus irmãos em Cristo Jesus. Ó Pai amado, eu não sei onde é a dificuldade, eu não sei onde é o problema, mas o Senhor sabe, ó Deus amado, eu te peço, ó Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos, ó Pai, falar como o profeta Isaías: eis-nos aqui, Senhor. Pode enviar, pode nos enviar, Senhor, eis-nos aqui, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço.